Olá, pessoal! Entrando para mais uma live das 6h30. Parece que tem muita luz aqui em cima de mim. Deixa eu dar uma ajustada. Tudo bom? Não, tá bom assim. Se não, assim mais um pouco. Tá bom assim. Opa! Tudo bom? Boa noite, Paulo. Como é que tá você, querido? Tá me ouvindo bem? Eu nem consegui ouvir os seus áudios, eu vi só o começo do primeiro. Vamos lá. Vamos lá com a live desta vez. Já falei com o Paulo um pouquinho. Mais uma vez seguindo aqui o Arte de Viver. Escrito a partir dos ensinamentos de Epiteto. Bom? Então é o seguinte, meu caro Paulo, você está aí? O pessoal vai chegar ainda, mas seguindo a nossa conversa. Ótimo. Obrigado, querido. Seguindo a nossa conversa, que a gente estava falando do desejo como uma falta, como um buraco, né? Como uma coisa que não se fecha. Quanto mais se deseja, mais se deseja, né? Essa é a particularidade do desejo mesmo. Então é por isso que tem aqui no tema, vou até colocar aqui o tema fixado. Os desejos exigem sua própria realização. Exigem, tem urgência. E aí só podia imaginar que eles também não têm uma realização, porque eles estão sempre desejando mais e mais e mais, até uma exaustão, até um esgotamento. Eu podia escrever isso aqui, reescrever, dizendo que os desejos exigem até a exaustão. Eu escreveria desta forma. Reescreveria, né? Mas vamos ver aqui os pontos que é colocado. Vou escrever aqui. Eu não escrevo muito bem, ainda mais aqui no celular. Assim, não escrevo muito bem nesse tipo de teclado. Perco velocidade, mas eu acho que está na memória aqui. Sua própria realização. Pronto, está aqui. E vou dar uma fixada. Pronto, fixar comentário. Ok, aí, Laurinha chegando. Muito bem, querida. Vamos lá, vou começar. A Laura pede para eu fazer um roteiro e para eu olhar para a câmera. Eu esqueço os dois. Hoje até pensei em fazer um roteiro, mas acabei que não fiz. Estava ali envolvido com outras coisas, acabei não fazendo. Eu gosto do improviso, mas eu sei que eu me perco. A live passada mesmo eu me empolguei tanto que me perdi. Tirar o óculos fica mais fácil, ficar olhando para cá. Eu me perdi nas minhas elaborações, né? Comecei por um lado, depois enderecei por outro, depois voltei, mas já tinha transitado muito por um caminho. Não quero fazer isso agora de novo, não. Então, vou ficar bem no tema, né? Os desejos exigem sua própria realização, é o que Epiteto foi dito a partir das palestras de Epiteto. Olha, seguindo o encadeamento, eu sempre gosto de fazer uma costura com o que foi falado anteriormente, que sempre tem um crescente aí, sempre tem uma junção de peças. As coisas não vão sendo colocadas soltas. Então, a gente vai vendo o seguinte, que o desejo a gente pode colocar no campo do que não pode ser controlado. O desejo, ele controla você. Essa é a percepção que eu tenho, que o desejo controla. Deixa eu baixar mais isso aqui. Pronto. O desejo controla a nossa
atitude, a nossa forma de agir e a nossa urgência na ação. E aqui está escrito, expressando essa urgência. Ele podia botar, os desejos solicitam a própria realização, solicitam a nossa atenção, mas exigem, é urgente e não, e é como se não pudesse dizer não, é urgente e uma ordem, exigem a própria realização. Não está ligado à sua realização, a realização é do desejo. O desejo tem algo que vive por si e algo que te toma e que te absorve, né? Que te dissolve. Né? Então isso já é algo que dá o que pensar. Né? Tem um trecho naquele áudio que eu estou colocando em partes, que é do canal do Corvo Seco, que é um áudio bem interessante, uma construção, o Paulo conhecia já, que assim, lá diz que há essa questão da aversão e do desejo. É como se fossem uma coisa só, mas lados opostos. Né? A aversão e o desejo meio que são duas faces de uma mesma moeda. Né? Então, quando a gente quer em desejo, não é a gente que quer, é o desejo que quer a gente. Então a gente tem que satisfazer aquele desejo para que a gente possa relaxar. A aversão é mais ou menos parecido, porque a aversão você tem que afastar-se do sentimento aversivo, da sensação, melhor do que sentimento, da sensação aversiva. E na hora que você se afasta da sensação aversiva, você relaxa. Então é o mesmo sentimento que vem após. Um quando realiza e o outro quando se afasta. É como se a gente tivesse sempre numa balança de uma gangorra. Né? A gangorra, de um lado, é para a gente realizar, ou seja, pedir por algo que a gente quer. Pedir por algo para a gente realizar algo para se sentir bem. E o outro lado, pedir para que as coisas ruins não nos toquem e que, se tocarem, toquem de leve e não fiquem muito tempo. Né? É mais ou menos como a vibração das pessoas, ou seja, aproximar-se do prazer e afastar-se da dor. Né? Então, essa sensação de bem-estar é muito da filosofia de Epicuro, né? Ou seja, poder tirar o máximo de tudo que está ao meu alcance. E isso aí não tem um buraco, não tem um fundo nesse buraco. O buraco é realmente, se você for entrando, você vai se inclinando e cai e não tem fundo. Porque é algo que vai te tomando aos poucos e de repente ele tomou completamente você. Deixa eu ver aqui, tem algum comentário. Não, ainda não. Se quiserem fazer algum comentário, estou a postos, tá? Paulo tem alguns comentários interessantes. Pode fazer aqui na live. Eu agradeço que eu posso já pegar um caminho que seja mais interessante para você e para outras pessoas que estão assistindo. Mas olha só. Então, essa é a questão. A questão costurando a origem da coisa. Então, o desejo a gente não controla. Então, é algo que a gente não deve se ocupar do desejo e não tem que se ocupar da aversão. Eu entendo assim.
Então, a aversão, se ela vier, você não tem que se preocupar com ela. Você não tem que sair correndo desesperado, não tem que partir para a agressão para exterminar a aversão. Você tem que ficar tranquilo, agir tranquilamente e afastar-se daquilo que te causa aversão no tempo certo, no tempo propício, adequado. Se você conseguir manter aquele estado numa presença de algo aversivo para você, sem você reagir de imediato, você vai começar a ganhar mais força de autodomínio. Isso é importante. Isso é a chave do negócio. E aí também, se você tem algo que você deseja e você resiste ao desejo, diga o desejo: não, agora não, daqui mais um pouco. É como fosse aquela questão dos alcoólicos anônimos. Meu tempo era alcoólatras anônimos. Alcoólicos anônimos. Que evite o primeiro gole. Por quê? Por que isso? Porque o gole, o primeiro... Falei dos alcoólicos anônimos, foram pesquisar. Olha só, o primeiro gole vai exigir um segundo, e o terceiro, e o quarto, até cair no estado de embriaguez profunda, porque a pessoa já percebeu que o desejo de beber o toma, como qualquer outro desejo o toma. O desejo controla a vida da pessoa. A pessoa é escravo do desejo. Certo? Então, se ele resiste ao primeiro gole, ou como tem a máxima deles lá, fiquei 24 horas sem beber. Então, se você resistir um dia, ótimo, parabéns para você. Porque você não conseguia resistir um minuto, e agora resiste um dia. Então você vai começar a adquirir mais autodomínio. Então aí você vai se satisfazendo de outra coisa, que não é mais o desejo, mas sim de uma realização. Então, se a gente pegar aqui, nessa frase, os desejos exigem sua própria realização. A gente pode perceber que há uma oposição entre desejo e realização. Eu posso ver isso. Porque na hora que você resiste ao desejo, você começa a realizar-se, autorrealizar-se. Você começa a adquirir domínio. Então, quando você adquire domínio, você começa a realizar um pouco mais você. Você tem que ter domínio sobre as coisas que normalmente o controlam. E você não tem como resistir. Então você pode e deve resistir ao desejo, à realização do desejo, e pode resistir e deve resistir a partir para eliminar uma aversão, ou partir para sair correndo da aversão, ou ter um desmaio, ou ter um ataque de pânico, ou ter uma fobia, né? A aversão está no campo da fobia, né? Que é uma coisa que você não consegue controlar, que te toma. Você não resiste àquilo. E aquilo te toma. E você sabe, às vezes, o que é que te causa fobia, causa aversão. Às vezes não. Às vezes é algo que não é identificado por você. Então você começa a se assustar. Tem algo que me toma e eu não consigo lidar, com a qual eu não consigo lidar. Então isso assusta, porque a gente gosta de ter o controle, mas a gente não gosta de dominar-se. Isso aí é uma coisa, é um contrassenso, é realmente um contrassenso, é um paradoxo.
Assim, você gosta de controlar, tem um anseio de controlar o que você não pode controlar. Mas você não tem anseio para autodominar-se, autocontrolar-se. Porque dá trabalho. Tudo que dá trabalho, que exige esforço, a gente tem preguiça. São coisas que acompanham o humano nesse período de decadência humana, a preguiça é uma delas. A preguiça, a falta de energia, falta de condição de reunir energia para esforçar-se para o que tem que ser, para o que tem que se esforçar. E a falta de energia também para você lembrar das coisas que têm que ser lembradas. Daquilo que você tem que lembrar, exatamente o que você precisa fazer, o que você deve fazer. A gente acaba esquecendo de forma fácil, rápida isso. A gente esquece, simplesmente esquece. Esquece, deixa eu acender essa luzinha aqui, fica melhor. Esquece de uma possibilidade de uma realização que te faz tão bem. A ansiedade surge daí, porque a gente não realiza, a gente não faz a realização nossa, a gente quer realizar o desejo, o próprio desejo, se sentir realizado, e ele nunca vai se sentir, e a gente consegue se sentir realizado, porque no momento que a gente domina as nossas ações, a gente começa a sentir uma satisfação. Ou seja, satisfeito é feito por completo. É como se você estivesse se completando na sua ação. Esse ato de autodomínio é um ato de amor. Eu estava falando com Paulo, ele estava falando dessa distinção do amor e do desejo. O desejo é um buraco sem fundo, como ele bem colocou na conversa. E eu falei que o desejo é justamente isso, um buraco sem fundo. Porque a gente deseja algo que nos falta, ou seja, algo que a gente não tem. Ele falou que o desejo é uma falta e eu complementei. Que o desejo é algo que a gente não tem e a gente quer ter. Então, a gente quer ter, mas quando a gente tem algo, o desejo não para. A gente quer ter mais um pouco daquilo. Se a gente teve e perdeu, a gente quer ter de novo. Então o desejo exige sempre a sua própria realização. Mas o amor é diferente. É a própria realização. O amor é a própria realização. Sua, uma autorrealização para uma plenitude do ser, que é o bem propriamente dito do humano. E também pode ser a realização das coisas que estão em nossa volta. Se a gente participa dessa realização do que está em torno de nós, a gente contribui para que essas coisas e esses seres e esses objetos tenham a função executada na sua plenitude, daquilo que eles surgiram para ser utilizados. Né? O objeto serve como útil, é útil para algo, a gente utiliza ele como objeto. Né? E as palavras são úteis para descrever algo. Então, por isso que a gente tem que cuidar das palavras, de preservar o sentido das palavras. Preservar os sentidos das palavras e agir as palavras no sentido que elas têm de origem, isso é um ato de amor. É um amor ao idioma. É um amor à verdade.
Por isso que a gente tem que ter cuidado para não distorcer o sentido das palavras, para a gente não utilizar uma palavra em outro sentido. É ter o cuidado de usar a palavra no sentido certo dela. E se for para usar outra palavra, use no outro sentido dela. Às vezes a gente usa uma palavra no sentido da outra, né? Isso daí é algo que pode trazer um piso escorregadio, né? A gente pode escorregar. Escorregar e principalmente, se a gente tiver domínio disso, a gente consegue usar uma palavra no sentido da outra, mas a gente sabe bem o que está fazendo. O grande problema é quando uma palavra já perde o sentido original e outra toma o seu sentido e ela toma o sentido de outra coisa que não é. É propriamente o que aconteceu com a própria palavra do amor. O amor parece que é algo que a gente quer ter, né? Mas o amor não é algo, não é uma falta como o desejo. Às vezes a pessoa fala, te desejo, te quero, te amo. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O desejo é uma falta que você quer, e quer de novo, e quer de novo, e quer de novo, e quer de forma igual ou mais um pouco. Por isso, quando a pessoa se relaciona com outra e ela diz, poxa, você não era assim. Claro que ela não era assim. Ela está mudando. Eu estou mudando. Todas as pessoas estão mudando. Cada um vai mudando. A pessoa tinha um desejo pela outra, então ela vai realizar aquele desejo e aquele desejo vai exigir mais. Se você não sair da fase do desejo e entrar na fase de doar-se para a pessoa, de entregar você ao outro, para dedicar-se a ele num ato de amor, para favorecê-lo, para que ele seja o melhor do que ele pode ser, você vai ficar sempre reclamando daquela situação. Fica à vontade, Paulo, fica à vontade. Um abraço para você também. Oi, Thiago, tudo bem? Fica à vontade, querido. Quiser fazer algum comentário, escrever algo. Eu estou falando aqui do amor e do desejo. Que o amor é algo que quanto mais a gente ama, mais a gente se realiza, porque a gente se realiza por um ato de amor e a gente dá realização às coisas e às pessoas por um ato de amor. A gente favorece, a gente pega os objetos e utiliza o objeto da forma que ele tem que ser utilizado, você está dando o sentido adequado para ele. Se você favorece a pessoa amando-a, o outro vai se sentir amado e vai ser mais fácil dele despertar um anseio de realização. Se você tratar o outro como um objeto, você vai ficar sempre exigindo do outro. E isso nunca vai ter um fim, um final. Então vai ser aquele buraco sem fundo que a gente está falando. Mas, se você ama o outro como um ser humano, você vai perceber que ele não é perfeito, que ele tem falhas, que ele tem dificuldades, que ele tem altos e baixos, que você também tem. E você não vai querer que ele realize o seu desejo da forma que ele realizava antes. Ele vai dar o que ele pode dar. Agora você pode perceber que você pode dar, e sempre tentando dar um pouco mais. Isso é amor. É tentar não se poupar naquela ação. Agir para quê?
essa ação dê frutos, e o melhor fruto possível. Então você se dedica ao máximo e vai além da sua capacidade. E você não exige do outro que ele faça isso. O que você fizer, você vai agir como uma espécie de uma exigência desejosa. E é o que você não pode fazer, porque o amor não exige recompensa. E não pode exigir recompensa. Senão ele vai ser uma troca. E o amor não é uma troca. O amor é um doar-se. Se você tem reciprocidade naquele ato de amor, muito melhor. Muito melhor. Certo? Mas eu não vou fugir mais tanto do tema. Já estou chegando a 25 minutos. Eu quero terminar antes dos 30 minutos. Então, para dar aquela amarrada final, eu vou dizer que o desejo é algo que se realiza a si próprio e não tem um final de realização. Já o ser humano, ele se realiza no ato de amor. Se realiza no ato de amor para com o todo, para com os outros, para com a obra de Deus e para você mesmo. Porque na hora que você faz isso, você está realizando a sua condição de origem, que é amar a tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros. Você não está desejando nada. Você está se entregando em amor para uma realização. E nesse momento você se realiza. Já o desejo, ele te escraviza, porque ele vai exigir sempre a sua atenção e nunca uma realização sua. Vai ser sempre a realização dele e nunca vai ter um final, certo? Até uma exaustão, até o esgotamento. É isso, meus caros. Vou terminar por aqui. Oh, que pena, você entrou, Joca estava terminando, mas eu vou deixar gravada essa live, tá? O tema foi: os desejos exigem a sua própria realização. E na próxima semana, na próxima terça-feira, vamos falar do seguinte: veja as coisas como elas são. Veja as coisas como elas são. Tá certo? Até a próxima terça-feira. Grande abraço, obrigado a todos, vai ficar salvo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigado.